Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Quem me segue há algum tempo talvez se lembre de um vídeo de alguns anos atrás do canal O Inexplicável, onde explorei uma figura realmente intrigante, Valiant Thor. Hoje, depois de todo esse tempo, decidi pegar aquele assunto para aprofundá-lo com novos detalhes e uma visão mais completa deste personagem enigmático. Não deixarei de abordar também os aspectos mais controversos do caso. Portanto, se vocês são apaixonados por histórias de extraterrestres e teorias da conspiração, este episódio é dedicado exatamente a vocês. Estão prontos? Vamos começar. Então aqui está Valiant Thor, o alienígena que trabalhou no Pentágono. Olá pessoal, episódio inexplicável. Quem me segue há algum tempo, talvez se lembre de um vídeo de alguns anos atrás no canal Inexplicável, onde explorei uma figura realmente intrigante. Valiant Thor. O mito de Valiant Thor surgiu graças a Frank E. Stranges, um pregador e autor americano que publicou em 1967 uma obra extremamente controversa, O Estranho no Pentágono. Na obra, Stranges descreve como foi convidado ao Pentágono graças à sua posição como palestrante e investigador de fenômenos paranormais, onde teria tomado conhecimento de um ser extraterrestre que estava lá exatamente naquele período. Com grande curiosidade e uma certa apreensão, Stranges teria aceitado o convite, ansioso para saber mais sobre este personagem misterioso. E uma vez que o conheceu pessoalmente, teria sido testemunha de eventos extraordinários ligados à sua suposta missão na Terra. Sim, porque na vida de Stranges, Valiant não era um ser humano normal, mas um alienígena vindo de um planeta chamado Vênus, enviado à Terra com uma missão de vital importância para a humanidade. Como era de se esperar, sua história capturou imediatamente a atenção do público, especialmente em um período em que o interesse por OVNIs e extraterrestres estava em forte crescimento. Os anos 50 e 60 foram uma época de intensa especulação sobre a possibilidade de contatos extraterrestres. Os supostos avistamentos de OVNIs estavam se tornando cada vez mais frequentes, e a ideia de que existiam outras formas de vida extraterrestres era considerada por uma grande parte da população quase como um fato. Mas voltando ao nosso protagonista. Segundo Stranges, Valiant Thor era um homem de aparência impecável, com cerca de 1,80 m de altura, com uma pele oliva e cabelos escuros. Seu rosto era descrito como extremamente bonito, quase sem defeitos. Seus olhos possuíam uma profundidade extraordinária, história, como se fossem capazes de ler no coração das pessoas. Estranhos o descreviam como um indivíduo extremamente carismático, capaz de suscitar respeito e admiração em qualquer um que o encontrasse. Mas o que tornava Valiant Thor verdadeiramente extraordinário eram suas supostas habilidades sobre-humanas. De acordo com o testemunho de estranhos, Thor possuía uma força incrível e uma inteligência fora do comum, com um conhecimento profundo de ciências, tecnologias e filosofia, muito além daqueles dos seres humanos. Além disso, dizia-se que ele era capaz de se comunicar telepaticamente e de entender todas as línguas existentes na Terra. A história de sua chegada ao nosso planeta é igualmente fascinante. Valiant teria pousado perto de Alexandria, na Virgínia, em março de 1957, a bordo de uma nave espacial. Segundo Stranges, Thor foi imediatamente detido pelas autoridades militares americanas e levado ao Pentágono, onde foi apresentado para os mais altos escalões do governo dos Estados Unidos, incluindo o presidente Eisenhower e o vice-presidente Richard Nixon. A missão de Thor, segundo o que foi relatado por Stranges, era alertar a humanidade sobre os perigos associados à guerra nuclear e oferecer assistência para resolver os problemas sociais e ambientais que estavam afligindo o planeta. No entanto, apesar de suas nobres intenções, o governo dos Estados Unidos teria recusado sua oferta de ajuda, preferindo manter em segredo seus encontros e sua presença na Terra. Thor teria vivido por 3 anos entre os funcionários do governo americano
tentando convencê-los a mudar de rumo e adotar políticas mais pacíficas e sustentáveis. Após esse período, disse, ele retornou ao seu planeta natal, Vênus, deixando para trás um halo de mistério que ainda hoje envolve sua figura. A missão de Valiant. Neste ponto, você deve estar se perguntando qual era exatamente a missão de Valiant Thor na Terra. Os rumores afirmam que ele foi enviado por um conselho intergaláctico com uma tarefa crucial: ajudar a humanidade a evitar a autodestruição. Como eu estava dizendo há pouco, durante os anos 50 e 60, o mundo estava à beira de um conflito nuclear total. Thor teria oferecido aos líderes mundiais soluções pacíficas, sugerindo alternativas aos armamentos nucleares e incentivando um desarmamento global. Stranges relata estas palavras proferidas por Thor a respeito de sua missão. Eu vim aqui não para impor a minha vontade, mas para oferecer uma oportunidade. A oportunidade de mudar de rumo, de escolher um caminho de luz em vez de escuridão. O futuro da humanidade depende das decisões que vocês tomarem hoje. Se escolherem o amor, a compaixão e a sabedoria, poderão construir uma civilização que não apenas sobreviverá, mas prosperará. Se, no entanto, continuarem no caminho da divisão e do conflito, o seu mundo estará condenado a repetir os erros do passado. O mérito, a responsabilidade global dos seres humanos, ele teria acrescentado ainda que a Terra é um presente precioso e cada homem, mulher e criança tem a responsabilidade de preservá-la para as futuras gerações. Seus atos diários, mesmo os menores, contribuem para o destino do seu planeta. As armas, a guerra e a violência não trazem nada além de destruição. É hora da humanidade tomar consciência de sua própria responsabilidade e se esforçar pela paz, justiça e sustentabilidade, para que sua casa não seja devastada por sua própria mão. Mas esse não era seu único objetivo. Valiant Thor também teria a tarefa de melhorar as relações entre a Terra e outras civilizações extraterrestres. Dado que o universo seria povoado por numerosas espécies inteligentes, era necessário a intervenção de um mediador capaz de preparar os seres humanos para uma possível integração com uma comunidade interestelar mais ampla. Os habitantes da Terra sempre tiveram a presunção de serem os únicos no universo e percebiam a possível presença de outras formas de vida inteligentes como uma ameaça. Valiant teria que mudar essa concepção em favor de uma ideia de convivência pacífica. Para fazer isso, ele forneceria ao governo dos Estados Unidos uma série de sugestões para o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias, algumas das quais podem ter contribuído para os avanços científicos que vimos nas décadas seguintes e nos dias de hoje. E teria sido essa nobre missão e seu forte carisma que o levaram à presença das mais altas autoridades políticas do Estado, incluindo o próprio presidente dos Estados Unidos. Uma aliança misteriosa. Quando se fala de Valiant Thor, um dos aspectos mais misteriosos e controversos é sem dúvida a sua suposta colaboração com o governo dos Estados Unidos, em particular com a CIA e outras agências governamentais. As teorias sobre essa misteriosa aliança começaram a tomar forma nos anos 50. Disse que Thor foi recebido na Casa Branca, onde teria tido acesso direto ao presidente e outros líderes-chave da administração. Durante esses encontros, Thor teria discutido sobre sua preocupação com o futuro da humanidade. Conta-se que Eisenhower inicialmente era cético, mas que no final se convenceu da necessidade de ouvir Thor, considerando-o um aliado valioso. Em um período de grande incerteza global, no entanto, seus conselheiros o teriam dissuadido de seguir as diretrizes deste conselheiro intergaláctico, considerando que a humanidade ainda não estava pronta para receber de braços abertos um alienígena. Havia uma desconfiança cada vez maior em relação aos extraterrestres, considerados como possíveis ameaças e invasores, em vez de salvadores. As inúmeras testemunhas sobre contatos de terceiro grau ou abduções levavam à ideia de que os alienígenas queriam se aproveitar da raça humana, estudar e vigiar o sujeito, para organizar o que, segundo muitos, seria uma extinção programada da raça humana para dar lugar aos alienígenas invasores. Neste contexto,
Como poder revelar à população da Terra a aliança com o extraterrestre sem causar uma onda de pânico em nível global? Além de Eisenhower, Thor teria também encontrado outros membros proeminentes do governo, incluindo outros oficiais militares e funcionários da CIA. Naturalmente, mas apesar de todos os esforços feitos, o Pacto Intergaláctico teria acabado em um buraco na água, e Valiant teria desistido. E agora que vocês conhecem a história de Valiant Thor e o mistério que o envolve há dezenas e dezenas de anos, chegou a hora de parar e refletir. Quanto de verdade pode haver nessa história? O que Stranger relata em seu livro é um relato real ou apenas fruto de uma imaginação fértil? Chegou a hora de dar a palavra aos céticos. O livro Stranger at the Pentagon é considerado por muitos o texto mais icônico entre aqueles que tratam de OVNIs e extraterrestres. Sua narrativa é intrigante e rica em detalhes que a tornam uma das obras essenciais para os amantes de teorias da conspiração. Apesar disso, as críticas que recebeu são inúmeras considerações que conseguiram colocar completamente em dúvida o que foi contado por Strangers. Um dos primeiros pontos controversos da obra é a total falta de provas tangíveis para apoiar o que foi contado pelo autor. As descrições dos encontros ocorridos entre Valiant e figuras políticas de alto nível como Eisenhower ou Nixon não só são consideradas improváveis, mas não são suportadas por nenhum documento histórico existente ou testemunho confiável. Certo, alguém poderia pensar que não existem documentos que comprovem a existência de Thor, justamente porque deveria ser mantida em segredo. No entanto, é realmente plausível que ninguém entre aqueles que teriam tido contato com ele no passado tenha se revelado, confirmando o que foi contado no livro? Além disso, a figura de Frank Strange também foi questionada por muitos pesquisadores e até mesmo por estudiosos do paranormal. Strange era um pastor evangélico e palestrante conhecido por seu interesse no sobrenatural, e muitos acreditam que a história de Valiant Thor foi construída mais como uma alegoria espiritual ou um meio de transmitir mensagens de paz do que como um relato real de eventos ocorridos. Alguns críticos sugeriram que Stringers misturou elementos de ficção científica com suas crenças religiosas para criar uma história que pudesse fascinar e, ao mesmo tempo, inspirar o público. As contrateorias variam. Alguns afirmam que Valiant Thor é uma criação completamente fictícia, um símbolo de esperança para uma intervenção divina ou extraterrestre em uma época de medo. Outros especulam que a história poderia ter sido uma espécie de desinformação, uma lenda urbana que ganhou força em um período histórico marcado pela ansiedade da Guerra Fria e pelo fervor pelo fenômeno objeto voador não identificado, para aqueles que acreditam cegamente na ideia de que os extraterrestres já chegaram à Terra há muito tempo, que possam ter enviado um emissário especial entre nós para nos salvar da autodestruição. Valiant Thor poderia ser um personagem real. Existem até fotografias na internet que poderiam confirmar essa teoria da conspiração, embora, para ser honesto, ninguém jamais conseguiu prová-la. Pessoalmente, acredito que a verdade sobre esse personagem possa ser revelada. Olhando para o contexto cultural da época em que se falou dele, Valiant é quase certamente uma resposta aos medos e à inexperiência do século XX. A figura do alienígena benevolente pode simbolizar esperança e progresso, contrastando com o medo típico dos alienígenas invasores da ficção científica. Além disso, essa história aborda temas de poder e controle, sugerindo que os governos escondem a verdade sobre assuntos muito delicados, principalmente a existência de alienígenas. Seja como for, Valiant Thor deixou uma marca significativa na cultura popular, inspirando filmes, livros e teorias da conspiração, naturalmente. Sua história influenciou obras como Communion, de Whitley Strieber, e filmes como The Fourth Kind, que exploram o tema de encontros com extraterrestres e abduções. Mas Thor é ao mesmo tempo um símbolo de resistência contra o sistema, frequentemente utilizado em discussões sobre direitos humanos e liberdades individuais. Em suma, embora ainda haja muitos que falam de Thor como um exemplo flagrante da existência de tramas secretas governamentais, principalmente americanas, na verdade, essa figura é a encarnação do desejo humano de conexão com o desconhecido,
e da busca por respostas, principalmente existenciais. Portanto, pouco importa se é real ou não. Sua mera existência já é suficiente para entender a profunda inquietação da época e a necessidade de agir. Mudanças significativas na sociedade e na maneira como nos tratamos e tratamos o mundo ao nosso redor. Mas o que vocês acham de Valiant, Thor? Ele é um personagem real ou apenas fruto da busca por uma resposta para a nossa existência? Deixe-me saber em um comentário. Podcast Inexplicável é uma série idealizada, escrita e conduzida por Luca Parrella. Ouça a música no YouTube ou em qualquer plataforma de streaming.